professores, tudo bom com vocês? Estamos aqui para apresentar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E é como eu sempre falo, é um prazer saber que você está aí nos assistindo. Muito obrigada aí pela sua companhia, obrigada aí pelos seus recadinhos, muito obrigada pelo seu carinho e estar lá digitando, nossa, a gente fica muito feliz mesmo, tantos recadinhos aí motivadores, né? A gente fica lendo, às vezes a gente fica pensando, nossa, Senhor, nos dá força, nos dá graça, mas a gente vê ali os recadinhos e quanto essas aulas têm sido um auxílio para vocês e isso nos deixa muito feliz mesmo e nos dá ânimo, né, para continuar nessa trajetória. Muito obrigada mesmo por você estar aí tirando o seu tempinho, estar lá digitando. Eu sei que como a vida da gente é tão corrida, né, às vezes a gente já quer passar o vídeo bem rapidinho, tá passando para frente, mas ainda você vai lá, tira um tempinho, além de assistir todo o vídeo, tira um tempinho, está lá digitando, comentando, muito obrigada mesmo de coração. Eu, no mínimo, 3 vezes ao dia, no mínimo, é o que eu paro lá para ver, tá sempre lendo os recadinhos, porque a gente tem muito respeito, né? Muita consideração pelos recadinhos de vocês. Muito obrigada mesmo. E já falando aqui, né, já agradecendo, eu também já quero fazer um pedido para vocês. Não deixa aí de curtir as nossas aulas, que quanto mais vocês curtem, mais o YouTube entende que essas aulas é boa e eles divulgam, né? Abrem mais exceções para mais pessoas ter acesso a essas aulas. Então, curte aí as aulas, comentam, compartilha aí nos seus grupos, aí na sua igreja, na sua cidade, que essas aulas também venham ser um auxílio para mais e mais professores. E já deixa aí no seu grupo aí, já avisa eles que aqui nesse canal não tem só essas aulas. Também tem aulas de várias faixas etárias e são professores uma bênção, professores super capacitados, super preparados para estar dando essas aulas. Então, deixando os recadinhos de lado, vamos para a nossa aula, que hoje nós vamos falar de um gigante. Que gigante é esse, hein? Nossa, se a gente for falar crianças, na Bíblia tinha um gigante. Ah, eles já vão dizer, é o Golias, já sei, porque hoje as crianças são muito espertas, né? Então, eles já conhecem a história do gigante Golias, porque de todas as histórias bíblicas, a de Davi e Golias está na top 10 e para não dizer que é a primeira, né? Eu acredito que é Davi e Golias, a Arca de Noé e Jonas, que são as 3 histórias que mais chamam a atenção das crianças. Mas vamos lá para a nossa história, que tem por título: O Papai do Céu ajuda a vencer o gigante, e ajuda mesmo a vencer os nossos gigantes do nosso dia a dia. Eu tenho uma amiga que sempre diz assim para mim, eu nunca me esqueci dessa frase e eu levo ela para a vida inteira, né? Ela diz assim, Jamile, às vezes a gente tem aquele ditado, né? Que a gente tem que matar um leão por dia, todos os dias a gente mata um leão. Daí ela uma vez assim para mim, Jamile, eu não estou conseguindo nem matar um gatinho, quanto quem me dera matar um leão. Então, isso aí, eu nunca me esqueci disso que ela falou, que assim, tem dias que a gente não tem, parece que nossas forças não dá, parece que a gente não consegue, parece que até aquilo que é tão pequenininho, às vezes ele torna uma proporção tão grande, ele se torna tão grande que a gente não consegue nem enfrentar os obstáculos do dia a dia. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos fracos, estamos fortes, né? Porque a nossa força é o Senhor, é Ele que nos fortalece. Quando a gente pensa que não consegue, mas quando confiamos no Senhor, é Ele que nos dá força para pelejar. Então, se às vezes você também está assim, não está conseguindo matar um leão por dia, né? Do leão das nossas lutas, não está conseguindo enfrentar aquela gigante luta, tenta enfrentar ali as pequenas, vai vencendo, né, um pouquinho de cada vez e contando com a ajuda do Senhor, porque Ele sempre está conosco. A Bíblia nos fala lá em Isaías que se a gente passar pelo fogo, Ele passará com a gente. Então, olha uma promessa, né? Nós somos os escolhidos do Senhor, nós somos o povo que Ele ama, né? Nós somos as pessoas, né, a qual Jesus morreu na cruz por nós. Então, Ele nos escolheu, Ele nos ama, então Ele vai nos ajudar a vencer as dificuldades, nem que seja aquelas pequenas quanto aquelas grandes, em todos os momentos o Senhor está conosco. Ele nos ajuda a vencer os gigantes do dia a dia.
Então vamos lá, o texto bíblico se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 até o versículo 50. E quais são os objetivos? Confiar em Deus assim como Davi confiava. E gente, vocês pensam, que menino confiante! E isso que me chama a atenção nesse relato bíblico, porque ele não era um soldado de guerra, não era... Nossa, um soldado está ali preparado para uma batalha, até porque as armaduras de Saul, ele não se adaptou, porque ele não estava acostumado com aquilo ali. Então, o que a gente pode estar trazendo isso para as crianças? Um garoto, né? Um moço, um menino, Deus usou. Por que Deus não pode usar nossas crianças? Por que Deus não pode usar a criança que está dentro da sua sala? Às vezes, aquela que mais dá trabalho, por que Deus não pode usar? Aí a gente vai ver ali no texto bíblico, no relato, que quando Davi chega lá e vai lá conversar com seus irmãos, e Davi se interessa pelo assunto ali da guerra, desce até a peleja lá pelo assunto da guerra lá e pergunta o que vai ganhar quem matar esse gigante. Então olha como Davi já era audacioso, pretensioso, né? E o irmão dele, o mais velho, pega e chama a atenção dele. O que tu veio fazer aqui? Tu veio nos incomodar? Então olha só, como o menino já era audacioso, já sabia muito bem o que ele queria. Então, quando ele desceu ali para a peleja, ele já sabia muito bem o que ele ia fazer e muito bem o que ele queria. Olha a determinação desse garoto. Então, isso que a gente tem que despertar nas nossas crianças. No reino espiritual também é assim. Precisamos ter essa coragem, né? E isso tudo vem do Senhor. É Ele que nos dá, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos capacita. E quanto mais nos aproximamos de Deus, quanto mais buscamos a sua palavra, quanto mais oramos, nos dedicamos a Deus, mais coragem Ele nos dá para enfrentar ou os gatinhos ou os leões do dia a dia, né? Os nossos gigantes do dia a dia. Então, o que a gente pode aprender com esse garoto que já desde menino ele já tinha essa intenção, né? Essa vontade de adorar a Deus, que quando ele se via em meio às circunstâncias difíceis, ele sabia em quem ele confiava. Então, às vezes, muitos erros dos pais achar que os filhos só indo para a igreja tá tudo bem. Ah, tá bem lá as tias da salinha, tá tudo bem. Ou também muitos professores achar que tá dando a sua aula, tá tudo bem. Ah, é só a minha escala, tá tudo aula. Não, nós temos que entender que nós estamos preparando uma geração. Estamos preparando crianças para uma geração. Então nós temos que prepará-las para enfrentar essas dificuldades. Temos que prepará-las para confiar no Papai do Céu. Então isso é muito sério. Não é só elas ir na igreja e tá bom. Não é a vidinha espiritual delas, é o segmento após as suas aulas, como que ela vai dar continuidade no que ela aprendeu, ou se realmente ela aprendeu. Então é isso que nós temos que pensar, sabe, professores? Sempre que termina a sua aula, você tem que pensar, meu aluno aprendeu? O que eu ensinei para ele foi de fácil compreensão? Será que ele guardou no coração? Então nós temos que se preocupar com isso, porque como eu falei anteriormente, nós estamos preparando uma geração. E Davi, como criança, ele estava muito bem preparado para enfrentar as diversidades do dia a dia, que ele matava tanto o leão quanto o urso, como ele também estava preparado para uma peleja ainda muito maior. Enquanto ele matava o leão e o urso, ele estava lá no anonimato, né? Ninguém via. Se não fosse ele relatar ao rei, ó rei, eu fiz isso, eu matei o leão e o urso, ninguém iria saber. Porque ele estava lá no anonimato. Às vezes tem lutas que só eu e você sabemos, mas às vezes tem muitas diversidades, muitas lutas que isso foge do nosso controle e isso vai ter que, né, muitas pessoas, envolve muitas pessoas e muitos mesmo até os familiares, como estava ali em Davi, né, os seus 3 irmãos mais velhos estavam na guerra. Então é isso que nós tudo temos que pensar, temos lutas do dia a dia e temos lutas muito maiores a enfrentar, mas em todas elas, se nós tivermos confiança no nosso Deus, Ele vai nos ajudar a vencer todas elas. E como é bom, né, confiar no Senhor. Como é bom, né, professores? A gente pensa, Senhor, eu não vou conseguir. Deus, não dá. Senhor, eu não vai. Às vezes a nossa fé é tão limitada, às vezes, né, tão pouca.
Parece que a gente não vai conseguir matar nenhum gatinho por dia, né? Acho até errada essa expressão, né? Com os direitos dos animais, mas assim, a gente tendo essa comparação, né? Tem vezes que a gente parece que não vai conseguir mesmo. Parece assim que a nossa fé é tão pouca, nossas forças são tão poucas que a gente não vai conseguir. Mas a gente tem que entender que se no dia da adversidade a gente mostrar a nossa fraqueza, toda a nossa força vai ser pouca. Então a gente tem que dizer, né? Eu sou forte, eu vou conseguir e é o Senhor que está comigo e vamos vencendo um dia após o outro e o Senhor, Ele é a nossa força e Ele nos ajuda a vencer. E quando passa a tempestade, a gente fica pensando, nossa, como eu consegui, né? E daí tem aqueles testemunhos para contar, a nossa fé se renova, é uma experiência que a gente adquire com o Papai do Céu e depois a gente canta um hino da vitória. Às vezes experiências amargas, tristes, mas o Senhor em todas elas, Ele nos ajuda a passar, em nenhum momento Ele nos deixa sozinhos. E temos aí o recadinho para as redes sociais, como você sabe, lá no Drive tem bastante recadinho, conclusão da aula, tem muita coisa para você. E o legal é que é tudo gratuito. Mas vamos lá, corinhos. Tem um corinho aí, esse corinho tem um áudio lá no Drive. É um corinho também que eu que fiz. E às vezes eu fico aqui criando e sai um monte de coisas diferentes. Mas tem ali, ó. Com uma Bíblia na mão, eu vou prestar atenção. Eu vou ler e uma história a aprender. Nossa, olha só a minha voz, Jesus, misericórdia, né? Não é o meu talento cantar, não. Aí agora a segunda parte, com uma Bíblia na mão, eu vou prestar atenção. Eu vou ler e de Jesus vou aprender. Nossa, as minhas crianças gostam bastante. Por que eu fiz esse corinho? Porque é para as crianças entenderem que elas precisam ter amor pela palavra de Deus, levar a Bíblia para a igreja, estudar a Bíblia. Então vamos lá, com a Bíblia na mão, eu vou prestar atenção. Eu vou ler e uma história a aprender. Com a Bíblia na mão, eu vou prestar atenção. Eu vou ler e de Jesus vou aprender. É bem simplesinho, né? Então repete ali bastante corinhos, porque para essa corinhos não, é estrofe ali, né? As palavras, porque as crianças, essa repetição faz com que elas memorizem bem rápido. Versículo, eu pedi a ajuda do Senhor. Opa! Ele me livrou de todos os meus medos. Se encontra em Salmos número 34 e o verso 4. E o que você fez? O que eu fiz aqui, eu fiz uma sacolinha, porque como está falando de Davi, às vezes você pode estar na sua aula, às vezes a sua criança não tem a lição do aluno, e às vezes ela não sabe que a aula vai se passar. Até porque seria legal, você já está durante a semana atualizando os pais sobre a aula, né? Isso dá uma credibilidade para você, professor, atualizar os pais do que você vai preparar, né? Do como será a sua aula. Os pais têm mais confiança em mandar os filhos. E depois, após a aula, mande fotos, não mande fotos de uma criança só, né? Porque sempre vão achar que está dando prioridade para alguma criança. Mas bate foto de todas, ou então uma foto no geral, e também não enche muito o grupo dos pais com fotos, porque eles querem ver o quê? A foto do filho deles, não a foto aleatória de outras crianças, eles priorizam os filhos deles. Então, se você tem mais de uma foto, assim, de outras crianças, manda no privado para os pais, eles vão ficar bem contentes, mas atualizem os pais de tudo que está se passando, ou que se vai se passar na sua aula. Então, como a nossa aula vai falar de Davi, de Pedrinha, eu fiz aqui uma sacola. Eu fiz ela aqui toda de impressão, mas se você tem uma sacolinha de TNT, uma bolsinha, o que você tem em casa, use o que você tem, prioriza, dá prioridade e valor no que você faz. Eu então fiz aqui uma sacolinha e dentro dela eu botei umas bolinhas, ó, vocês estão vendo as bolinhas? Essas bolinhas vão simbolizar as pedrinhas que Davi pegou lá no riacho. Então, ó, eu vou dizer para as crianças, olha crianças, o que é isso aqui? Ah, é uma bolsa, ó, que legal, mas dentro dela tem umas pedrinhas e você vai estar mostrando para as crianças e já seja apressado, já vai na frente. E já diga para ela, crianças, olha, são bolinhas de papel, mas vamos imaginar que são pedrinhas.
Porque se vocês, pedrinha, vai dizer, não, não é não, isso é a bolinha de papel. Os meus alunos iriam com certeza fazer isso. Então, crianças, olha, vamos imaginar que dentro dessa sacola são tudo pedrinhas de papel, pedrinhas, não é bolinha de papel, é pedras, sério? Vamos imaginar? Então, vamos lá. 1, 2, 3, não é mais bolinhas de papel. O que é isso aqui, crianças? Pedra, que legal, vamos usar a nossa imaginação agora. Que cor que tem aqui? Tem uma pedra. Então, deixa a criança começar a memorizar a pedra. Isso vai fazer com que ela entre mais na história, né? Deixa ela usar a imaginação. É cinza. Olha, então vamos imaginar, não é mais branco então. Então, isso aqui vamos imaginar que é uma pedra cinza. Olha, que legal. Vamos contar quantas pedrinhas tem aqui dentro? Vamos lá. 1. E ali você vai estar contando até a quantidade, né, de 5 pedrinhas, que foi o que Davi pegou no riacho. Então, crianças, vamos de novo. Tem quantas pedrinhas? Opa, caiu minha pedra lá, ó. 1, 2, e ali você vai estar contando. Deixa eu pegar aqui, licença. Peguei aqui a minha pedrinha, você vai estar contando e dizendo, olha, crianças, 5 pedrinhas dentro dessa sacolinha. Vocês sabem por que tem 5 pedrinhas aqui? Porque a nossa história vai contar de um menino que desceu no riachinho e pegou 5 pedrinhas. Mas para que será que ele pegou essas 5 pedrinhas e colocou dentro do seu alforje, dentro da sua sacolinha? E ali você vai estar deixando eles curiosos, instiga assim, vem a curiosidade deles. O que será? Mas vamos pesquisar melhor essas pedrinhas? E aqui você vai estar, olha só, todo esse suspense já vai chamar a atenção da sua criança. Peraí, parece que dá para mexer nessa pedrinha. E aqui você vai estar abrindo, professores, ó, cada pedrinha. E cada pedrinha tem uma palavra do versículo bíblico, né? Algumas palavras do versículo bíblico. E aqui, de todos, o que significa isso? Eu acho que todas as pedrinhas têm algumas palavras e forma uma frase, forma o versículo bíblico. Vamos tentar descobrir que versículo é esse? Você pode estar pregando na sua parede ou pedindo para alguma criança segurar na medida que você vai estar abrindo. Claro que você não sabe a sequência do versículo bíblico que você vai estar pegando. Até porque é isso que chama a atenção da criança. Porque depois de todos os seus papelzinhos aqui, todas as suas pedrinhas abertas, eles vão tentar decifrar que versículo é esse. Então, de todos, ele me livrou. Que será esse versículo? E ali você vai estar abrindo, até abrindo. E depois que todos abertos, de todos ele me livrou do Senhor. Como assim? E ali depois de todos o teu versículo aberto, exposto, vocês vão tentando, junto com as crianças, vocês vão tentando arrumar e colocar o versículo em ordem. Quando você vê que o versículo está em ordem, depois de tanto vocês tentarem, que é isso que chama a atenção da sua criança, crianças, vamos ver se a gente acertou o versículo bíblico, vamos descobrir aonde está, será que é assim mesmo? Deixa eu voltar aqui o slide. Eu pedi a ajuda do Senhor. Ele me livrou de todos os meus medos. Ele tem que ficar assim, né? Agora, vamos ver se realmente a gente acertou a ordem do versículo bíblico. Então, aqui no bolsinho aqui de fora, tá a referência bíblica. É aonde vocês vão agora abrir e procurar na Bíblia para ver se vocês acertaram a sequência do versículo bíblico. Nossa, que legal, a gente acertou. Nossa, mas a gente é muito esperto. Vocês são muito espertos e nós acertamos o versículo bíblico. Palmas, que legal. Então, olha, é uma descoberta, uma construção de todos vocês juntos. Claro que você já sabe, decora o versículo bíblico e na medida que vocês vão estar montando ali na sequência certa, você já vai estar orientando a sua criança e deixa ela dar palpite, deixa ela pensar e vai ser bem legal. E também você vai falar para sua criança que tem traduções que vai ficar um pouquinho diferente, mas você explique, né, que é a mesma coisa, só muda ali a tradição. Então, deixa eu tirar aqui os meus versículos, só deixa eu botar aqui de novo para desocupar a minha mesa.
Então, você pode estar usando aqui a sacolinha, tanto que eu fiz, como uma sua própria que você tenha na sua casa. Vamos lá. Eu também tenho aí, ó, uma dinâmica que depois você pode estar fazendo com eles, ou, né, você pode estar fazendo antes ou depois. Pedir a ajuda do Senhor, bata 2 vezes nas pernas, fazer movimento circunflexo com os braços, ali bater palmas 2 vezes, mão na cintura, movimentando as pernas. Então, cada palavra do versículo bíblico tem um gesto para fazer. Tá ali no slide para você, bate print dessa tela, ou então você vai lá no Drive, que tem lá o slide da aula, e você só pode, né, pode ir lá e olhar. Nossa, bem legal. As crianças se divertem, elas amam fazer essas dinâmicas. Então, vamos lá. O que eu fiz também aí? Ali no Drive tem umas impressões sobre o capacete, como eram as armaduras naquele tempo, né? E também o peso de da armadura. Então, só a couraça, o que é a couraça? Então, a gente vê que é aquela parte ali da frente da armadura e ela pesa mais ou menos 60 quilos só a couraça. Por isso que Davi, quando colocou, ele não se sentiu, né, bem, porque ele não estava acostumado com aquele peso todo, com toda aquele aparato, né? Não estava no cotidiano dele, na simplicidade dele ali da pedrinha e da funda, que era o que ele utilizava no dia a dia, era o que ele foi combater o gigante. Então, só a lança, só ali, né? A lança ali em si, aquela partezinha de metal ali, ele tinha 6 quilos. E tem ali, né, as caneleiras de bronze que ia nas pernas, o capacete também era de bronze. Então, essa era a armadura que Davi iria usar do rei, porém ele não conseguiu. Então a gente tem que frisar para as crianças que Deus, ele vai nos usar do jeitinho que a gente é. Não precisa a gente querer ser igual a ninguém. Ah, porque eu queria ser igual a isso. Isso é muito comum nas crianças, principalmente super-heróis, né, de televisão, ficção. Elas querem tanto ser, às vezes, aquilo que elas não podem ser, ou às vezes se comparam com um amiguinho, com isso, com aquilo, queriam ter isso, queriam ter aquilo. Quem que nunca quis, né? Eu na minha infância queria muito ter outras coisas, ser outras coisas, mas a gente tem que confiar no Senhor e é do nosso jeitinho, da nossa forma que Deus vai nos usar, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos ajuda, assim como fez com Davi. E também ali, se você for olhar a história, eu coloquei ali, se você for estar contando, é o que Davi levou para os seus irmãos na guerra, né? Trigos tostados e os 10 pães para os irmãos, né? E os queijos ali para os oficiais, né? Então, Davi levou esses alimentos, foi o motivo que ele teve para ir à guerra, para levar alimentos para os seus irmãos. E chegando lá, ocorreu tudo aquilo, né? Ele viu lá o Golias afrontando o povo de Deus já por 40 dias. Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu fiz os personagens tudo de copinhos de plástico, ó. E é só uma impressão, mas como eu digo para você, use o que você tem em casa. Davi aqui cuidando das suas ovelhinhas. Tem aqui também o que eu fiz aqui, ó, um leão e um urso, porque a gente pode estar botando na mão, ó, e tá falando gestos, expressões, e crianças, ele estava lá cuidando, era o serviço dele de cuidar das poucas ovelhas do seu pai, mas ele cuidava tão bem que quando veio um leão, ele foi lá, e você pode estar fazendo sons e gestos, e uau, e vai ali, fala, e nossas crianças amam, né, quando a gente começa a imitar, mesmo sem saber, e elas amam, elas começam a achar graças, é muito descontraída a aula, e você pode estar falando, e Davi foi lá e arrancou da boca do leão e do urso também a ovelha, e ele confiou no Senhor, e o Senhor o deu força, o ajudou a vencer o urso e o leão. Pro, como que você fez esse pacotinho aqui? Como que eu fiz ele? Tem essas sacolinhas de pão, né, saquinhos de papel de pão, seria bem interessante porque ele já é marronzinho, eu até tinha em casa, eu acabei esquecendo e fiz esse aqui, quando cheguei aqui que eu me dei por conta, e fiz esse aqui na hora aqui no estúdio. Então, como é que eu fiz ele? Peguei 2 impressões, ó, 2 folhas, desculpa, colei aqui as laterais e aqui, ó, só dobrei, ó, tá vendo aqui, ó, abro aqui
Peguei um pedacinho aqui, ó, a gente meio que dobra, tanto de um lado quanto do outro, ó. E ele já vai criando essa lateral. Aqui a mesma coisa, ó. Ó. Você vai fazendo isso dos dois lados, leva até em cima, né? Ó. Claro que aqui tá tudo sem medida, mas você faz as medidas certinho, tanto de um lado quanto do outro. Aqui você vai amassar, ó, vai dobrar, aí vai ficar esse biquinho, você põe pra baixo. Aí se quiser pegar a cola para colar aqui as laterais, para não ficar, ó. Aqui, dobrei, você pode estar colando e ele vai ficar, ó, um quadradinho, um retângulo. Ó, mais ou menos isso. E você vai estar colando o seu leão e o seu urso de um lado e do outro. Então é bem simples, né, professores, ó. Só peguei aqui, dobrei as laterais, amassei em cima e ficou assim. Vamos lá continuar para a nossa aula. E aqui a nossa história, você só vai estar contando ali a sua história ali para a sua criança, que eu não vou entrar muito nesse detalhe para o vídeo não ficar muito, muito longo. Mas se diverte aí com as suas crianças. Fiz aqui os soldados, fiz aqui depois Davi aqui indo para a peleja com a pedrinha. Você pode estar ali interagindo. Os 3 irmãos de Davi, né? Eliabe, Abinadab e Samar. E aqui você pode estar contando a sua história para a sua criança. Como que a gente vai concluir essa aula? Deixa eu só tirar aqui. O gigante eu botei numa garrafinha PET. Garrafinha PET, né? Aqui, ó. Garrafinha d'água, botei um pouquinho de água dentro para ela ficar um pouquinho pesadinha. Quando é assim muito comprido, muito grande, eu botei um palitinho, porque se ele não cair para frente, né, ó, daí ele não cai para frente, ó. Ele se sustenta o personagem em pé. Então, como é que a gente pode estar concluindo? Eu coloquei ali um copo d'água, professores, porque a gente tem que estar dizendo para a criança, né, que ter medo, isso é normal. A gente sempre tem medo de alguma coisa. Como a gente falou na aula passada, tem aqueles medos excessivos. Aí não é normal. Mas o medo do dia a dia, isso é normal. Então, mas o que a gente precisa fazer é confiar no Senhor, porque é Ele que nos dá coragem. Aí eu coloquei um copinho de água ali, que você pode estar a água representando Deus, né? Representando o Espírito Santo. E dizer para a criança que o copo somos nós. Quanto mais buscamos a presença de Deus, mais nos enchemos da sua glória, mais nos enchemos da sua graça. E isso nos dá coragem para continuar, para enfrentar as diversidades e o medo. Então você pode estar derramando a água ali no copo e deixando transbordar, porque quando nós estamos cheios de Deus, isso nos dá força, nos dá fé, nos dá coragem para enfrentarmos as diversidades, mas a gente precisa estar cheios de Deus. E o que eu fiz ali também? Uma impressão que eu achei bem legal, essa impressão aqui que eu achei na internet. Eu só acrescentei aqui algumas coisas, né? Que às vezes, falando aqui do nosso gatinho, muitas vezes a gente se sente tão pequenininho quanto um gatinho, né? Tão pequenininho, parece tão indefeso. Como é que a gente vai fazer diante de tantas adversidades? Mas o nosso Deus, Ele é o leão da tribo de Judá. Ele está sempre conosco. Então a gente pode olhar aqui só um gatinho, mas se a gente for olhar nessa imagem aqui, a gente vai ver que aqui tem um leão. E esse leão, se a gente olhar aqui, ó, ele representa Jesus, né? Ele é o leão da tribo de Judá, ele representa Jesus e o gatinho representa nós. Nós nunca estamos sozinhos, sempre o Espírito Santo, né? Ele está conosco, nos ajudando. Jesus, ele nos ajuda, ele é o leão da tribo de Judá, ele que nos dá força, nós nunca estamos sozinhos, é ele que nos dá coragem para vencer os dias. Então eu coloquei um versículo aqui, né, que fala ali em Josué, capítulo 1, versículo 9, não temas e nem te espantes, porque o
Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Davi foi para a peleja, mas ele sabia que o Senhor estava com ele. Davi estava enfrentando um gigante, a qual ele nunca tinha enfrentado, era algo novo para ele. Porém, o que não era novo para ele, o que ele já sabia e conhecia muito bem, era o Deus a qual ele servia. Porque quando ele chegou na batalha lá e viu lá os filisteus e aquele gigante afrontando o exército do Senhor, ele ficou todo agitado, né? Quem é esse incircunciso para afrontar o nome do Senhor? Então ele conhecia muito bem, ele já tinha experiências com Deus. Então, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele confiou na força dele. Se a gente for olhar para isso, não, Davi não tinha chance nenhuma. E era o que todos estavam olhando. O rei olhou para ele e disse, não, tu não pode ir para a peleja, tu não tem experiências com esse tipo de, com essas coisas, tu não tem experiência de guerra, como é que tu vai para a peleja? Mas ele confiou no Senhor e não era, né, não era a força dele. Davi não tinha como, mas ele confiou no Senhor. Ele falou que hoje mesmo o Senhor entregará este circunciso nas minhas mãos. Olha a confiança que ele tinha em Deus. E a gente pode estar dizendo aqui, né, para as crianças, o que é ter coragem? Coragem é a capacidade de agir apesar do medo. A gente tem medo, mas a gente tem coragem para agir mesmo tendo medo, mesmo sentindo temor e mesmo a gente ficar intimidado com as coisas. Mas a coragem é a capacidade de agir além disso tudo. Mesmo eu tô com medo, mas eu vou fazer. Mesmo eu tô intimidado, será que vai dar certo? Não sei, mas eu vou confiar no Senhor, eu vou. Isso é coragem. E como fala ali o versículo, né? Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Olha só, o Senhor teu Deus é contigo. Então olha o que a gente tem que dizer para nossas crianças, o Senhor é contigo. Não importa o que você está passando, mas o Senhor, Ele é contigo por onde quer que andares. Ele sempre estará contigo. E eu fiz aqui uma aplicação bem simples, que é um coração. Eu deixei lá que você pode dar de atividade para sua criança, deixa ela colorir e depois você pega o papel contact e passa em cima desse coração e deixe com que a criança faça essa experiência que é bem legal. O que você vai estar dizendo para a sua criança? Eu peguei aqui uma aguinha. Diretor, tu olha e vê se vai dar certo para aparecer bem, por favor. Eu peguei uma aguinha com corante e eu vou estar pingando essa aguinha, ó, fazendo gotinhas em cima dessa impressão aqui. Tá bom, diretor, deixa eu só... Aqui assim, diretor? Dá pra ver bem as bolinhas? Tá, deixa eu ver. Assim, diretor? Tá, eu vou aqui pro ladinho, tá bom? Então, ó, depois que a sua criança coloriu e fez essa impressão, só diz para ela não colorir talvez o coraçãozinho, que daí não tem esse efeito legal, né? Então, você vai estar dizendo que cada pontinho desse é algo que a gente adquire quando a gente confia no Senhor. Quando nós estamos orando, buscando a Deus, a gente adquire do Senhor, ó, confiança. E aí a criança, com um palitinho de picolé, vai ter que estar puxando para dentro do coraçãozinho essas gotinhas de água. Quando estamos orando a Deus, lendo a palavra de Deus, a gente adquire fé. Olha só, e a criança vai estar botando todos esses adjetivos dentro do coraçãozinho, ó. Todos esses elementos, né? Olha só, Deus nos dá força. A gente cria, né, esperança. Quantas coisas aqui que você pode estar dizendo para sua criança, né, os benefícios de confiar no Senhor. E ela vai estar puxando todos eles e enchendo o seu coraçãozinho, ó. E vai estar botando todos eles. Consegue ver bem, diretor? Ó, tô colocando tudo dentro do coraçãozinho. Você pode estar dizendo, ó, vamos imaginar então... Aqui assim? Se eu erguer o papel, ele vai escorrer, diretor. Vamos tentar, ó. Ele tá escorrendo. Ó. Mas só no escorrer aqui, vamos ver assim. Deixa eu botar esse palitinho aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui assim.
Você vai estar enchendo de gotinhas aqui a folha e a criança com um palitinho, ela vai ter que estar puxando todas essas gotinhas simbolizando a fé, a esperança. Você pode estar trabalhando também aqui colocando os frutos do Espírito Santo. Ó, e a criança vai trazer tudo. E ela vai encher o coraçãozinho dela de coisas boas, que isso a gente adquire quando está na presença do Senhor. Aqui eu não vou colocar mais, mas você pode estar enchendo de gotinhas e puxando tudo para encher o coraçãozinho da sua criança de coisas boas. E isso é o que a gente adquire quando confiamos no Senhor. Vamos lá? Tem também aí que eu deixei um hino tão bonitinho, que eu acho tão bonitinho esse hino, né? Que Deus está aqui tão certo como o ar que eu respiro. Você pode estar no momento da sua oração, depois da sua aplicação, né? Da sua aula, está dizendo para a criança, criança, Deus está aqui. Ele está conosco, como a gente viu aqui, né? Ele está conosco em todo o tempo, né? O Senhor, Ele nunca nos deixa sozinho. Por onde a gente quer andar, né? O que a gente está fazendo, o Senhor, Ele está sempre conosco. Você pode estar botando esse hino tocar enquanto vocês estão orando, buscando a Deus. E esse é o momento que você tem, né? Para fazer a sua criança chegar até aquele momentinho de oração, para aquecer o coraçãozinho dela, para conversar com o Papai do Céu. Quem sabe elas dobrar os joelhinhos, todos os joelhinhos dobrados, você ali com imposição de mãos, orem por elas, tire esse momentinho para estar buscando ao Senhor. Eu também fiz aí uma dinâmica, que é uma roleta. Ali no meio do gigante, você vai ter aquela seta, você vai botar aqueles grampinhos bailarina, para você estar girando aquele ponteirinho. Com aquele dado ali colorido, a criança vai jogar o dado. Ah, caiu na cor vermelha. Você vai girar a setinha até lá a cor vermelha e tem uma pergunta sobre a aula. A criança ela vai ter que responder essa pergunta. E também no Drive já tem as respostas dessa pergunta. Outra criança caiu no verde, vai responder a pergunta do verde. Pro, mas daí caiu na mesma, a criança jogou o dado, caiu na mesma cor. Não tem importância. Deixa ela responder a mesma pergunta ou, né, repetindo as perguntas até todas as crianças terem a oportunidade de brincar. Se a criança não sabe, não tem problema, tá? Você vai estar ali, explica novamente com carinho para não deixar a sua criança envergonhada. Às vezes ela não sabe e tem vergonha, né, de dizer que não sabe e acaba errando na resposta e às vezes ela fica constrangida e é isso que a gente não quer. Deixei também aí ir lá no Drive alguns instrumentos feitos de algo reciclável que vocês também possam fazer com as crianças, porque Davi ele era músico, né? Enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu pai, estava ali tocando. Vamos também ali fixando a aprendizagem, tem bastante no Drive para você. E temos aí um bilboquê, que é aquele copinho descartável, bota o gigante e com uma tirinha e uma bolinha de papel, ali é um algodãozinho, a criança vai ter que tentar jogar aquela pedrinha, né, dentro do gigante, ele vai ter que cair dentro do copinho. Mas eu sugiro para você, esse gigante ele tá colado pro lado de fora do copinho, eu sugiro que você colhe o gigante por dentro aqui, né, como se aqui fosse o gigante, ó, cola ele por dentro do copinho, porque daí a pedrinha, a bolinha vai cair dentro do copinho. Vamos lá também. Uma funda com grampo de roupa. Olha que legal essa funda, gente. Eu já fiz com as minhas crianças, que eu fiz ali com bolinhas de papel também. Elas amaram e é super legal. No grampinho de roupa eu fiz 2 furinhos nas laterais e eu amarrei elástico, aqueles elásticos de roupa, amarrei, aí a criança brinca, é muito legal. Os meus alunos, os meninos principalmente, né? Aí fizeram torres de copo para simbolizar o gigante e eles tinham que acertar a funda para ver quantos gigantes deles derrubavam, então era muito legal. Vamos lá, lembrancinhas, é um porta-pirulito com o tema da aula. E essa foi mais uma aula, já acabou, mas semana que vem nós estaremos aqui de novo e eu aguardo por vocês. E até lá!